Olá, seja muito bem-vindo à nossa nova websérie de vídeos, tudo sobre reposição hormonal masculina. No vídeo de hoje, quais são as 4 precauções que você deve tomar antes de iniciar uma reposição de testosterona. Eu sou Otávio Berti, eu sou médico urologista e atendo aqui na minha querida região do Vale do Paraíba, nas cidades de São José dos Campos e Taubaté. Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, eu gostaria que você ativasse aqui embaixo as notificações da opção todas, para toda semana você vai estar recebendo um aviso conforme a gente vai lançando os nossos conteúdos. E também aqui, deixe seu joinha para o YouTube entender que o nosso canal tem relevância e compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de grupos de pessoas de WhatsApp para a gente levar a nossa mensagem a quem mais precisa. Então, o vídeo de hoje, quais são as principais precauções que você deve tomar antes de iniciar uma terapia de reposição hormonal, à base de testosterona? Primeira coisa que você deve fazer naqueles pacientes que necessitam da reposição hormonal, aqueles pacientes que estão sintomáticos, apresentam sintomas e dosagem de testosterona baixa, é você discutir esse caso com o paciente, fazer uma decisão que a gente chama de uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Você sempre deve questionar o desejo reprodutivo, porque existem pacientes jovens, não é a grande maioria, mas é uma exceção, que pode apresentar um déficit de testosterona e desejar não ter uma prole constituída. Então deve ser muito bem discutido com esse paciente, porque a própria reposição hormonal pode levar a um quadro de infertilidade irreversível. Discutir com o paciente que existe a possibilidade de aumentar os níveis de hemácias no sangue, que a gente chama de nível de hematócrito. Isso pode deixar o sangue mais grosso, podendo levar ao risco de trombose. Nesses pacientes pode ser necessária até interrupção do tratamento ou até uma sangria. E também discutir cuidados com a próstata, piora os sintomas urinários, pode acontecer em alguns pacientes, e discutir sempre em relação ao risco cardíaco da terapia de reposição hormonal. Então essa é uma discussão que deve ser feita antes com o paciente, avaliando os riscos e os benefícios. A primeira precaução que a gente deve tomar é em relação à fertilidade. A testosterona que a gente repõe através ou de adesivos, através de desodorantes ou através de uma terapia intramuscular, o que ela faz? Ela inibe a produção de testosterona dentro do nosso organismo, que é desencadeada pelo nosso cérebro. Existe uma glândula aqui chamada hipófise, que ela estimula positivamente a produção de testosterona pelo testículo. O que acontece? Quando você faz uma reposição externa de testosterona, você fala para o organismo parar de produzir a testosterona interna. Então esse paciente pode provocar o quê? Uma inibição desse eixo hormonal cerebral, levando a uma não produção de testosterona testicular e levando a um quadro de infertilidade, que pode ser irreversível. Então, sempre discutir com o paciente se ele já tem prole constituída e, se ele não tiver, discutir os prós e os contras e a possibilidade de infertilidade. Naqueles pacientes que ainda não têm prole constituída, ao invés de você fazer a reposição hormonal com testosterona, você pode fazer uma reposição através de receptores seletivos de estrógenos, como o citrato de clomifeno, que ele pode ajudar na reposição hormonal de testosterona, não influenciando na questão da fertilidade. Então essa é uma opção nesses pacientes. Um segundo cuidado que você deve tomar é em relação aos níveis de hemácias no sangue, que a gente chama de hematócrito. A reposição de testosterona leva a um aumento dessas hemácias, ou seja, a falta leva a anemia e o excesso leva ao controle dessas células sanguíneas. Então, em alguns pacientes, esse excesso de hemácias pode deixar o sangue mais grosso, pode favorecer, segundo alguns trabalhos, a uma trombose nas pernas. Pacientes com hematócrito, acima de 54%, deve ter sua medicação ajustada, interrompida ou ajustada, ou até cessada essa medicação ou até realizada uma sangria, pois aumenta o risco de uma possível trombose.
Porém, os estudos, os trabalhos são muito controversos em relação se existe sim ou não um aumento de risco de trombose com a terapia de reposição hormonal, mas sempre deve ser discutido com o paciente esta possibilidade de interrupção do tratamento caso o hematócrito se eleve demasiadamente. Terceiro, há uma grande discussão em relação ao risco de câncer de próstata com a terapia de reposição de testosterona. Antigamente achava-se que a terapia de reposição hormonal ela poderia provocar um surgimento, um aparecimento de um câncer de próstata. Pelo contrário, a gente sabe que um dos tratamentos do câncer de próstata é o bloqueio da testosterona, mas trabalhos mais novos, mais robustos, eles mostram que a incidência de câncer de próstata ela não é aumentada nos homens que realizaram a terapia de reposição de testosterona em relação àqueles pacientes que a gente chama de placebo, que não receberam a testosterona. Hoje está bem evidente para a gente que isso não provoca o surgimento do câncer de próstata. Porém, a gente mesmo assim a gente utiliza com cautela naqueles pacientes que foram submetidos a um tratamento para o câncer de próstata. Nesses pacientes, a gente pode usar sim a terapia de reposição de testosterona em situações especiais. Naqueles pacientes que têm um baixo risco de recorrência, ou seja, aqueles pacientes que têm um risco baixo da doença voltar e que estão no controle da doença após o ano, você pode fazer sim uma reposição hormonal, sempre acompanhando esse paciente. Naqueles pacientes que têm um alto risco para recorrência da doença, ou seja, aqueles tumores agressivos e que fizeram tratamento como radioterapia ou cirurgia, esses pacientes você não deve utilizar a terapia de reposição hormonal. Em relação ao quarta precaução, seria o risco cardiovascular. A gente sabe que a terapia de reposição hormonal ela pode ter benefícios na redução do risco de doenças cardíacas, porque ela melhora a dilatação dos vasos periféricos e coronarianos, melhorando o fluxo sanguíneo no coração, melhora o controle de outras doenças que levam ao risco cardíaco, como obesidade, diminui a insulina do organismo, diminui os níveis de colesterol. Então, a terapia de reposição hormonal ela pode ser benéfica em alguns pacientes, diminuindo o risco cardiovascular. Resumindo, as 4 possíveis precauções que você deve ter em relação à terapia de reposição hormonal seria infertilidade. 2, um aumento das hemácias sanguíneas, que a gente chama de hematócrito, podendo levar, meio controverso, a quadro de trombose. 3, ela não aumenta o risco do câncer de próstata, mas deve ser usada com cautela em pacientes que já trataram o câncer de próstata. E 4, o risco cardiovascular pode ser benéfico em pacientes obesos, em pacientes que têm aumento de insulina ou pacientes diabéticos. E aí, esse vídeo foi útil para você? Então deixa aqui seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo. Compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas e ative o sininho das notificações para você receber tudo em primeira mão dessa nossa nova websérie de vídeos. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!